vamos observar alguns textos que muitas pessoas, inclusive na minha experiência, têm tido crises profundas na vida. E achando que esse texto está dizendo uma coisa quando o texto nunca quis dizer isso. E o texto muito conhecido, muito repetido, eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Muita gente lê esse texto e entende o seguinte: bom, quando a pessoa se converte, quer dizer que todos os seus parentes serão convertidos também, porque crê no Senhor Jesus e será salvo você ou tu e a tua casa. O texto está prometendo isso? De jeito nenhum. Como é que a gente pode ter certeza de que o texto de Atos 16 não está prometendo isso? Porque Jesus mesmo disse que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Eu colocarei o quê? Pai contra filho, filha contra mãe, nora contra sogra. Então Jesus estava dizendo que há pessoas que têm que deixar pai, mãe, filhos, por causa do reino de Deus. Não é verdade que na história da fé, todas as pessoas que se converteram, automaticamente a família veio no pacote, porque a decisão de receber Cristo é individual. O que Atos 31 está dizendo? Está dizendo que o carcereiro vai ter sua família salva. Um texto que tem uma história, que tem uma narrativa, é uma coisa boa para a gente começar a aprender um pouquinho sobre isso. Texto narrativo não é texto normativo. O texto está contando o que aconteceu. Ele conta que Abraão, por exemplo, mentiu para dizer que Sara não era sua mulher. Então, se Abraão, que era um homem de Deus, tão fiel, mentiu, logo conclui-se que você tem que prestar atenção e não fazer isso. Se Salomão, que era sábio, teve 1000 mulheres, eu não sou tão sábio assim, mas pelo menos não tem nada disso. A compreensão está equivocada. Então, quando o texto conta uma história, não quer dizer que todos os detalhes dessa história devem ser imitados e repetidos porque está na Bíblia. Não é verdade, está equivocado, está errado. Quando a Bíblia diz que Paulo fala para o carcereiro, serão salvos você e os de sua casa, isso se cumpre no próprio texto. Logo adiante você vai ver o carcereiro e a sua família salva. Esse texto não é uma promessa universal para todo mundo, que todos os nossos parentes vão se converter. Outro texto que deixa muita gente preocupada e que não significa o que muitas pessoas pensam que ele significa é Provérbios 22, verso 6. Ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando ele for velho, ele não se desviará dele. Na verdade, o texto original não diz no caminho em que deve andar. A palavra hebraica lá, a palavra chamada, uma expressão chamada bedarko, que significa ensina o menino no caminho dele. A NVI segundo os objetivos que você tem para ele. O que esse texto quer dizer? Ele não está falando simplesmente de experiência religiosa. A pessoa acha que a Bíblia só tem texto de religião, então ele entende tudo errado. Provérbios é um livro que fala sobre a vida como um todo. E como esse mundo é o mundo de Deus, quem presta atenção nas diretrizes de Deus vai ter uma vida melhor. Ele está dizendo que aprender sobre a Bíblia, aprender versículos, princípios, conhecimento, a gente deve fazer o quanto antes. Porque se um menino, a menina, a criança recebe educação em tempo, ele lá adiante vai lembrar disso. Diferente do que as pessoas pensam, eu levei meu filho na escola dominical. Era tão bonitinho, ele voltava cantando 3 palavrinhas só. E agora, o menino ou a menina não quer saber de Deus. Ele agora deu as costas para o Evangelho. Agora ele está aí virando Hare Krishna. E a pergunta é, onde foi que eu errei e por que a palavra de Deus não se cumpriu? A palavra de Deus não disse isso. Que leve o menino na escola dominical e até quando ele for velho ele será membro da igreja batista. Não é isso que o texto diz.
O texto diz que quando a criança aprende desde cedo, isso fica na cabeça dela. É importante, porque se ele for fazer bobagem e ele aprendeu da Bíblia, isso vai vir na cabeça dele. Se ele for fazer coisa errada, o ensino sobre Deus, sobre o certo e o errado, vai estar lá como uma ferramenta importante para trazer ele de volta. Mas isso não é garantia, como algumas pessoas têm, de que o texto significa isso. Tem gente que tem uma disposição muito grande de estudar a Bíblia. É pouca gente, especialmente na igreja. Hoje em dia é mais fácil fora da igreja. É verdade, é impressionante. E essas pessoas leem a Bíblia, mas elas correm um grande perigo. Porque por não estudar como se interpreta a Bíblia, e como é que a gente interpreta a Bíblia, é necessário saber que texto é esse, quem foi que escreveu, por que escreveu, qual era a razão, qual era o problema. Você pega texto do livro de Judas, né? Ou de João, que vai dizer coisas que, se a gente não entender direito, não é necessário que ninguém ensine nada para vocês, porque vocês têm a unção do santo. Puxa, então não precisa aprender mais nada. O conhecimento vai prejudicar. Não, a razão por que Judas vai fazer isso é porque tem pessoas do lado de fora que está dizendo, ó, só se vocês participarem dessa unção especial é que vocês têm acesso a Deus. Aí o texto vai dizer, ó, não façam isso porque vocês já têm a unção de Deus. Vocês não precisam aprender um ensinamento errado. Esse é o sentido. Se você não entende isso, você entende tudo errado. Você não sabe o que o texto disse, para quem, por quê, em que motivo e qual é o problema que está sendo discutido. É igual a pessoa que entra em conversa no meio do caminho e dá opinião e não escutou direito e sai ali passando vergonha. É uma coisa semelhante que leva na direção errada. Então algumas pessoas fazem o quê? Eu vou interpretar a Bíblia literalmente. Porque se o texto diz assim, é isso que deve ser feito. É desse jeito? Nem sempre é assim. Imagina textos do tipo que dizem, né, se o teu olho de direito, né, esquerdo faz pecar, arranca. Se a tua mão faz pecar, vai vir um monte de gente aí. Vai ser a Igreja Batista Evangélica da ACD. Aqui todo mundo faltando um pedaço, porque tirar um pouquinho do cérebro também, dependendo de alguns, pode ter, né, vai parecer assim só meia faixa. Né? Por quê? O texto não significa isso. É o Salmo 116, 15 que diz, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Algumas pessoas dizem isso para mim, eu nunca entendi por que eles estão dizendo, a gente vai conversar seriamente. E aí, quando você lê o texto na NVI, ou lê em algumas outras traduções contemporâneas, a Bíblia diz, o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Como assim? Por que o texto é tão diferente? Quando a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento, ela não fala no Antigo Testamento quase nada sobre a vida depois da morte. Ela fala da experiência com Deus nessa realidade da vida aqui, como é que Deus é o nosso provedor, como é que Deus ensina o caminho ligado aos seus mandamentos, a obediência, a vida abençoada em família, em comunidade. Depois, quando chega no Novo Testamento, é que essas coisas vão começar a ser entendidas detalhadamente. Existe na Bíblia que a gente chama de uma revelação progressiva, que culmina no Novo Testamento. Quando a Bíblia diz que preciosa, a palavra no original significa preciosa no sentido de uma coisa muito cara, muito dispendiosa, de alto custo. Então o que o Salmo está dizendo? Que numa situação de conflito, aliás, um jeito importante para ler o texto é ver o que está sendo dito antes, ver o que foi dito depois, para você ver o contexto, qual é o assunto do Salmo. Você vê que o Salmo 116, por exemplo, o salmista está agradecendo a Deus porque ele não morreu. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando eu fiz súplica, Ele inclinou os seus ouvidos para mim. E Ele, as cordas da morte me envolveram. Então Ele não morreu. Então Ele está dizendo exatamente ao contrário. Então o que Ele quer dizer? Que quando um servo fiel de Deus morria, isso para Deus tinha um custo elevado. Isso não passava em branco. Isso era uma coisa que não era assim, ficava
sem nota, sem observação, sem percepção da parte de Deus. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Veja só que coisa incrível, impressionante, sui generis, absolutamente fora de propósito. É ler o texto de Filipenses 4, versículo 13, onde a Bíblia diz o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que esse texto significa? Ele não significa as atitudes irresponsáveis que muita gente tem hoje em dia, que é uma atitude supostamente baseada na fé, onde a pessoa pode fazer coisa porque Deus assina embaixo. O sujeito faz, por exemplo, compra um carro que ele não pode pagar, e aí começa a colocar lá as prestações. Mas como é que você vai pagar esse carro? Custou quanto? 120 mil. Mas você ganha 2.500 por mês. Como é que você vai pagar? Ah, pela fé. Mas por quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode parar no Serasa, você pode ficar com a conta negativada, pode ter o cheque do banco prejudicado. O sentido do texto jamais foi esse. Aliás, o sentido do texto é exatamente o contrário do que as pessoas pensam. Ele escreve a carta, ele está na cadeia. E a pergunta é, como é que a gente lida com isso? Aquela igreja boa, tão importante, que ajudou Paulo, que ficava na Macedônia. E Paulo escreve para eles, ele diz, pessoal, mesmo que eu esteja na cadeia, mesmo que eu esteja sofrendo, aliás, ele recomenda aos filipenses que eles tenham alegria, que eles tenham felicidade, apesar dos conflitos e problemas. Aí ele diz, sabe de uma coisa? Eu posso ser preso, eu posso passar necessidade, eu posso levar surra dos meus perseguidores, eu posso passar tudo isso em Cristo que me fortalece. Eu encontro gente com anos de igreja, com a cabeça totalmente diferente da perspectiva bíblica. O cara fala, não, eu vou estudar aqui, mas eu também vou me dedicar às coisas espirituais. Como se estudar não fosse uma coisa espiritual. Quem disse para você que não é? Da onde você tirou isso? Que loucura é essa? Quem ensinou que o mundo espiritual é separado do mundo físico é um sujeito chamado Platão, que era grego e era pagão, que não tem nada a ver com a Bíblia. Muita coisa que está na cabeça das pessoas tem origem no espiritismo, tem origem no mundo secular, tem origem na Grécia Antiga, tem origem no folclore europeu, tem origem em tradições americanas, tem origem em tradições brasileiras, mas não representa a palavra de Deus.